Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Alessandro Sampaio, esse é Sampaio's Art e hoje eu vou mostrar pra você como eu fiz para transformar a parede branca aqui da sala numa parede no estilo cimento queimado. Esse é o segundo vídeo da série de reformas da minha sala aqui no canal. O primeiro vídeo foi eu testando lá no Photoshop como ia ser esse resultado final. Então, se você quiser testar como vai ficar um efeito na sua parede, ou mudança de cor, ou de textura, use o Photoshop porque ele pode te ajudar muito a chegar próximo do resultado final. Então, se você quiser continuar vendo esse vídeo, já clica aqui no gostei, compartilha ele com seus amigos e comenta pra mim o que vocês acharam dessa parede que eu fiz aqui em casa. Ah, e também vá lá no vídeo do Photoshop e vê se a montagem ficou bem próxima da realidade. Então, antes de começar a aplicar o efeito de cimento queimado aqui na minha sala, eu vou preparar essa parede que está atrás de mim, porque ela tem uma textura que eu não acho que fique muito legal aqui para a sala e que também não vai combinar com o cimento queimado. Porque a ideia da parede de cimento queimado é ter ela mais lisa, possível, com o efeito do cimento queimado, e algumas pessoas passam até verniz ou cera de carnaúba para dar um efeito brilhoso na parede. Bom, eu não vou dar esse efeito brilhoso, eu acho que eu vou deixar ela com um tom mais fosco, vou só aplicar o efeito do cimento queimado, ainda não tenho certeza se eu vou aplicar o brilho ou não, mas uma coisa é certa que eu vou remover essa textura que está atrás de mim porque eu acho que não vai combinar com o efeito. Então, para começar, eu vou prender com fita crepe e plástico para pintura o chão, porque eu vou lixar essa parede toda, depois emassar, deixar ela mais lisa possível para aplicar o efeito. Então, depois de prender o plástico de pintura aqui no chão com a fita crepe, eu posso começar a fazer o trabalho. A dica muito importante aqui desse plástico é porque ele é bem útil, tá? Na hora que você for fazer uma pintura, uma reforma, for mexer com qualquer coisa na sua casa que você não vai tirar os móveis do lugar, ele é muito importante. Eu já mostrei aqui no canal um vídeo onde eu pintei o quarto há muito tempo atrás, que eu utilizei esse plástico de pintura, Ele é bem barato, ele custa em média R$3,50 o metro e ele tem 4 metros de largura, Então ele cobre bem uma área que você vai pintar ou reformar. Então essa dica é de ouro e vale muito a pena você manter no seu projeto. Aqui, ó, eu coloquei na TV e no rack aqui da sala, tá? O plástico de pintura tá preso também, para não pegar poeira, Mas não significa que o restante da casa esteja arrumado, que não está, Ó a bagunça. Uma dica bem bacana para você, na hora que você for fazer uma pintura ou uma reforma na sua casa, já tenha em mente, aonde você vai colocar quadro, aonde você vai botar algum nicho. Porque na hora que você for fazer a pintura, se você já tiver os furos na parede, é claro que vai ficar um trabalho bem mais limpo, bem mais bonito, do que você terminar o projeto de pintura, da reforma, para depois furar. Então, se você já tem em mente aonde vai ficar cada coisa, facilita muito o seu projeto. Eu não vou trocar meus quadros de posição aqui da sala, eles vão continuar no mesmo lugar. Então, onde estão os furos, eu já vou manter, não vou tapar esses buracos. Então, na hora que você for fazer um projeto, se você já tiver ideia aonde vai ficar cada coisa, vai facilitar muito o seu trabalho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os vídeos no qual eu me inspirei para fazer essa parede de cimento queimado. Eu pesquisei tanto no Google quanto aqui no YouTube canais que fizeram essa parede. E eu vou deixar aqui nas referências, os canais que eu me inspirei para você ir lá conferir o trabalho deles, E curtir também o trabalho deles, que foi bem bacana e serviu de inspiração para eu fazer a minha parede, tá certo? Eu vou começar o processo de lixar a parede aqui atrás de mim. Eu tenho aqui uma lixadeira orbital, Eu vou utilizar uma lixa bem grossa, porque a ideia é deixar a parede mais lisa possível, para eu poder emassar e depois de emassar aplicar o efeito de cimento queimado. Todo mundo precisa emassar a parede, lixar a parede? Não, não precisa. Se você já tiver uma parede lisa, você só vai aplicar o efeito de cimento queimado. Como eu vou tirar essa textura aqui, eu vou utilizar a lixadeira e também vou utilizar uma máscara dessa de tecido, que o meu cérebro finge que funciona contra a poeira, mas, você pode encontrar em lojas de material de construção umas máscaras próprias para poeira se você for alérgico.
Depois da gente lixar praticamente quase a parede inteira, né, não estava ficando tão legal, aí a gente teve a ideia de usar uma espátula para tirar as partes mais grossas. E a gente descobriu que dá para tirar toda essa textura da parede só usando a espátula, então não precisava ter lixado. Então, ó, se você tiver essa parede aí, ó, uma espátula resolve. Depois de retirar a textura da parede com o auxílio da espátula, eu vou pegar a massa e vou passar em todos esses buracos que ficaram na parede. Dessa forma acelerou muito o meu processo, porque como eu comecei lixando, eu ia demorar muito até chegar no estado liso da parede, né? Então, tirando com a espátula, apesar de ter me dado um pouquinho mais de cansaço, vamos dizer assim, né, de força até para poder tirar, ficou mais prático no fim, porque agora eu só vou passar a massa onde está os buracos e vou lixar depois para deixar bem lisinho. Da outra forma, como eu estava fazendo só lixando, eu ia passar massa em toda a parede para cobrir todos os buracos para depois lixar. Então eu ia gastar mais material e ia me cansar muito mais. Então agora, só passar massa. Nem sei se é assim que faz, tá? Mas eu espero que seja. Agora eu vou aplicar a massa e tentar deixar a parede mais lisa possível para poder fazer a técnica do cimento queimado. O processo de aplicação da massa foi bem simples, foi bem tranquilo. Com a espátula, né, eu fui passando a massa em todos os buracos que ficaram na parede, por causa da raspagem que eu fiz para tirar a textura da parede. Então eu fui cobrindo tudo com massa, isso foi bem tranquilo de fazer. Um pouco trabalhoso, mas foi bem tranquilo. Em seguida, como vocês podem ver, tem um balde ali do meu lado. Eu usei uma esponja bem úmida para alisar toda a massa que estava na parede, porque eu acreditei que isso fosse me poupar o trabalho de ter que lixar a parede depois de aplicar a massa. Bom, esse foi o resultado que eu obtive, tá? A parede está extremamente lisa. Ter aplicado a massa e em seguida passar a esponja úmida, né, alisando a massa, me adiantou muito o processo. Eu não vou precisar lixar para aplicar o efeito de cimento queimado. Bom, agora é o segundo dia da reforma aqui da sala, tá? A parede já está totalmente seca, ela já está lisa, porque o processo que eu utilizei da esponja úmida, assim que apliquei a massa, já deixou ela pronta para aplicar a técnica do cimento queimado. Agora eu vou colocar de novo o plástico no chão, vou proteger toda a borda da parede, né, o rodapé e o teto, com fita crepe, porque são áreas que eu não quero que peguem esse efeito. Então eu vou preparar toda a parede para a gente poder aplicar a técnica. Agora que eu já protegi o chão, já passei a fita crepe em todo o rodapé e na parte também do teto e nas bordas das portas, né, que eu não quero que tenha esse efeito, eu já deixei protegido. Eu vou fazer agora a diluição da massa com corante, né, e um pouco de água para a gente poder chegar no efeito de cimento queimado. Para misturar a massa, né, diluir ela com corante, eu vou usar a bandeja de pintura, tá? Uma colher para pegar a massa e eu vou tentar ao máximo medir a quantidade de massa que eu vou colocar aqui, medir a quantidade de água e quantas gotas de corante eu vou fazer, para se eu precisar fazer uma demão, né, a próxima demão, eu já tenho uma quantidade mais ou menos próxima da primeira que eu fiz. Então, nesse primeiro momento, é importante que a gente faça a quantidade necessária, né, para cobrir toda a parede que a gente vai fazer, para não dar diferença no tom. Eu estou usando essa massa de 20 quilos, tá? Você poderia usar outra massa. Eu não estou usando a acrílica, porque a acrílica ela é também para exterior, tá? Ela é um pouco mais cara do que essa daqui. Essa daqui é mais barata. Como essa parede é da minha sala, é no interior, então eu comprei essa que é para interior, que ela foi mais barata e custou R$29 um balde desse de 20 quilos. E ó, como vocês podem ver, ela é bem espessa, ó, ela é bem grossa. E para fazer o efeito de cimento queimado, ela tem que estar um pouco mais líquida para facilitar o nosso processo. Aí com o auxílio de um copo de medida, eu vou medir quanto de água eu vou colocar. Vou fazer aos poucos e depois eu falo o quanto eu coloquei de cada, pra gente ter noção.
Eu coloquei 10 colheres generosas de massa e 100 ml de água, tá? Já misturei, só que ainda tem que dissolver mais ainda a massa. Agora eu vou adicionar o corante, tá? E vou ver quantas gotas vai ficar legal até chegar no tom que eu espero aqui pra parede. Depois de misturar a massa, né? Eu adicionei 30 gotas de corante, tá? Esse aqui é um corante preto. Eu cheguei nessa textura e nessa cor. Essa parte aqui fica a seu gosto. Você vai controlando, né, a quantidade de corante, misturando para ver se chega na tonalidade que você quer. Eu usei 30 gotas, que eu vou fazer um mais escuro, né? E depois, se eu achar que ficou bem escuro, a última demão eu faço um pouquinho mais claro pra gente fazer uma mescla aí nas cores. Então agora com uma esponja, tá? Dessas daqui você compra em loja de estofado. Foi bem barato, isso aqui foi retalho, custou R$ 2,50, né? Os pedacinhos de esponja. A gente vai aplicar essa mistura que a gente fez da massa com corante na parede. Eu deixei ela úmida, porque vai facilitar a aplicação e vamos ver como é que ficou o resultado. Tô com medo. Vou dar um pouquinho, só pra dar uma garantia. Vai. Esse, ó. Agora não tem mistério, pessoal. É só ir molhando a esponja, tirando o excesso da água, passando na massa que foi dissolvida, né, com corante, e aplicar diretamente na parede. Só que agora você vai aplicar em movimentos totalmente aleatórios, porque é isso que deixa a parede com efeito de cimento queimado muito bacana. Evite fazer movimentos repetitivos e movimentos circulares, porque isso pode marcar muito a sua parede. Esse é o resultado da primeira demão que eu fiz, o efeito de cimento queimado. Como vocês podem ver, toda essa parede está com a primeira demão. Aí agora eu vou esperar mais ou menos 1 hora para ficar bem seco, que aqui no Rio de Janeiro está bem quente, para aplicar a segunda demão. Então depois que a minha parede já estava seca, né, praticamente seca, eu diluí mais massa com corante para poder aplicar a segunda demão. Nesse caso eu mantive as mesmas proporções que eu fiz na primeira demão. Foi só diluir, misturar e aplicar. Esse é o resultado da segunda demão, o efeito de cimento queimado. Agora eu vou aplicar a terceira demão. Para a terceira demão, pessoal, foi a mesma coisa. Eu repeti o mesmo processo. Eu só diluí com as mesmas proporções e apliquei na parede. Lembrando que você pode alternar, né, os tons que você vai utilizar, mas isso vai do seu gosto. Como eu gostei, né, desse tom, desse cinza que eu trouxe para a parede, eu mantive ele nas 3 demãos que eu fiz na parede. Mas você pode aí alternar sem problema nenhum, desde o mais escuro até o mais claro. Como vocês podem ver, esse é o resultado da terceira demão da técnica de cimento queimado aqui na parede. Eu já limpei o chão, já tirei as fitas e agora a minha parede já está totalmente pronta. Agora falta a decoração e alguns detalhes. Como diferencial dessa técnica que eu utilizei, como eu usei uma esponja bem úmida na hora de aplicar a massa corrida com corante na parede, ela já deixou a massa bem lisa, então não tem porosidade, não ficou nenhuma sobra de tinta, porque a própria esponja, ao passar na parede ela úmida, ela já alisou bastante a massa na parede. Outra coisa que eu reparei também, a parede que eu removi a textura, né, para aplicar esse efeito, eu emacei ela toda, ela ficou bem lisa com a esponja molhada. E a outra parede que já estava pronta aqui em casa, ela não estava tão lisa quanto a que eu emacei. Então eu consigo perceber uma sutil diferença na parede totalmente lisa e emassada e na outra parede que já estava aqui pintada há mais tempo. Então, como dica, aí na sua casa, se você for fazer, dê preferência a fazer nas paredes lisas. Nas outras paredes também dá para fazer? Dá, sem problema nenhum. Só que na parede que está bem lisa, você consegue aplicar o efeito muito mais fácil
e fica muito mais rápido também de você fazer no final. Agora eu vou mostrar os ajustes finais, que eu vou pintar as tomadas e os espelhos dos interruptores para botar na parede. Vou colocar os quadros no lugar para a gente ver o resultado final de como ficou a sala. Então, esse foi o meu resultado final, agora com os detalhes, os quadros já na parede e os espelhos de tomada e do interruptor também pintados para combinar com a parede. O que eu percebi agora que eu pintei a parede é que a iluminação aqui da sala ficou escura. Então, para um próximo projeto, eu vou pensar numa maneira de mudar a iluminação aqui da sala e eu vou postar aqui também no canal. E se você chegou até aqui, já clica no gostei, compartilha esse vídeo, para as outras pessoas também aprenderem a fazer esse efeito na parede. E também não deixa de conferir o vídeo no qual eu ensinei a fazer uma montagem no Photoshop para ver como é que eu ia ficar esse resultado. Então eu testei antes de colocar na parede. Se você quiser ir aprender como é que faz para testar uma decoração antes de colocar em prática, então corre lá no vídeo que eu ensinei a fazer isso aí. Lembrando também para você não deixar de conhecer o canal das pessoas que eu me inspirei para fazer a minha parede, vá lá e confere a explicação deles também, tá certo? E se você fizer, não deixa de me marcar, compartilha, tá, nas redes sociais com a hashtag SampaioArtes para que eu possa ver. Então até o próximo vídeo e tchau!